aquilo que ele queria, ele encontrava era na presença. O momento era difícil, de qualquer coisa que o salmista ele pudesse desejar, ele poderia desejar a liberdade, fazer uma oração de liberdade, mas ele faz uma oração como quem clama com sede. Senhor, o momento é difícil, eu sei, mas o que eu quero neste momento, Senhor, é estar na tua presença novamente. O momento pode ser de dificuldade, mas que o nosso maior anseio seja viver na presença do Senhor. Se o momento é de alegria, que o nosso anseio seja viver na presença do Senhor. E se for de alegria, que nós também desejemos estar na presença do Altíssimo, porque é na presença de Deus que nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. É na presença de Deus que nós somos fortalecidos, é na presença do Senhor que nós somos cheios, que o nosso coração é acalmado, porque na presença do Senhor Ele nos faz lembrar das promessas dEle. É na presença do Senhor que nós podemos ser acalmados, ser fortalecidos. O nosso coração ele é cheio da presença do Senhor, porque é Ele mesmo que nos garante. Então a presença do Senhor deve ser o nosso maior anseio. E mesmo que a nossa alma tenha medo de qualquer coisa que nós possamos estar passando, que nós possamos levantar a sua alma e a voz da nossa alma e perguntar: minha alma, por que você está com medo? Por que é que você tem medo? Porque nós temos visto quão grande o nosso Deus é. A palavra dele vai testificar o quão grande ele é. Então por que temer? Então por que temer ter uma alma aflita? Se nós temos consciência do quão grande o nosso Deus é, que nós possamos levantar a voz da nossa alma e dizer: minha alma, por que é que você tem medo? Se nós temos visto e andado na presença do Senhor, então por que ter medo? Se a palavra dele diz que ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, então por que ter medo? Então o salmista, mesmo com a alma aflita, ele começa a anunciar pela presença do Senhor, porque ele tinha sede da presença de Deus. Então, olhando para isso, para a sede do salmista, nós entendemos que a presença do Senhor, ela deve ser buscada, ela deve ser ansiada, ela deve ser desejada por nós. O Senhor está lá, pronto para ser buscado, mas depende de nós. Depende da quantidade de interesse que nós temos em buscar a presença do Senhor. Quando nós paramos para meditar na palavra de Deus, nós estamos buscando a presença. Quando nós dobramos os nossos joelhos, nós estamos buscando a presença do Altíssimo. Então o Senhor ele está pronto para ser buscado. Basta nós levantarmos a nossa voz, inclinarmos o nosso coração como fez o salmista, e dizer: Senhor, eu ainda tenho sede daqueles momentos que eu vivi. Senhor, eu ainda tenho sede da tua presença, como a costa suspira pelas águas. Senhor, eu ainda tenho fome da tua presença. Eu quero estar na tua presença. Eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero transbordar na tua presença. Eu quero a tua presença comigo quando eu for, quando eu ficar, quando eu sair, quando eu entrar. Eu quero a tua presença comigo quando eu falar, quando eu cantar, quando eu pregar. Eu quero a tua presença comigo por onde eu for. Eu quero a tua presença acima de todas as coisas, acima dos meus próprios sonhos. Eu quero a tua presença. Se há algo que queira ameaçar a tua presença na minha vida, Senhor, retira, porque aquilo que eu tenho mais sede da tua presença, e sem tua presença eu não consigo nem viver. Então a presença do Senhor ela deve ser buscada, ela deve ser zelada, ela deve ser valorizada nas nossas vidas. Hoje nós temos acesso à presença. Eu e você carregamos a presença de Deus. Nós vivemos hoje o que tantos queriam viver. Porque às vezes eu queria, se eu pudesse falar com alguém que é um personagem da Bíblia, eu poderia falar com Isaías, com os profetas que houveram no dia de Cristo. Mas eu imagino aquelas pessoas perguntando para nós: como é que foi ter o próprio Deus habitando dentro de você?
Você é morada do Altíssimo, você carrega a presença do Senhor desde o dia que você entregou a sua vida a Jesus. Você foi lavado, você foi santificado em você, ao selo da presença que é o Espírito Santo de Deus. Então que a nossa maior sede, que o nosso maior desejo seja buscar a presença do Senhor. Que ela seja a nossa oração primordial acima de outras coisas que nós possamos pedir. Que nós possamos pedir primeiramente, ser mais cheios, ter mais acesso, transbordar na presença do Senhor. Essa deve ser a nossa maior sede, o nosso maior desejo, porque é a nossa maior necessidade. E quando nós paramos para meditar, como desejar mais a presença de Deus? Basta nós olharmos para como os filhos de Corá começou. Acima da obediência a seus pais, acima de tudo aquilo, eles preferiram ser fiéis ao Senhor e não ser rebeldes como seu pai. Então nós, acima de qualquer coisa, que nós possamos amar primeiramente a presença de Deus, acima dos nossos sonhos. Às vezes custa tanto você abrir mão dos seus próprios sonhos para viver os sonhos de Deus. Mas você verá a glória do Senhor manifestada na sua vida quando você decidir viver na presença. Quando você decidir viver aquilo que o Senhor tem para você e não a vida que você quer para você, mas viver a vida que o Senhor tem para você. Nós veremos a glória do Senhor manifestada nas nossas vidas quando nós metemos tudo, nossos sonhos, nossos desejos, nossas vontades aos pés do Senhor. E veremos o Senhor muitas das vezes nos dizendo não, mas até o não do Senhor Ele nos faz bem. Viver na presença do Senhor é receber sims do Senhor e também receber nãos. Mas até o não do Senhor é para abençoar os seus filhos. Então nós devemos ansiar a presença do Senhor acima de todas as coisas, viver na presença do Senhor, ser cheios do Espírito do Senhor, ser cheios da presença, transbordar da presença. Nós devemos amar ao Senhor, a presença do Senhor, ansiar pela presença mais do que qualquer coisa, mais do que a terra prometida, como fez Moisés, mais do que os seus sonhos, mais do que qualquer coisa, acima até das próprias vontades, como fez Davi. Acima de qualquer coisa, deseje a presença do Senhor. Acima dos seus próprios sonhos, deseje a presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele tem muito mais para fazer nas nossas vidas. É na presença, sem a presença do Senhor,